Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Estamos na live número 202 e hoje nós vamos falar sobre os padrões linguísticos verbais, tá? O padrão linguístico verbal, na verdade. Ontem eu falei sobre algumas fontes de infelicidade, que vem a reclamação, vem a murmuração, vem a tristeza, vem tudo isso a partir da reclamação, né? A partir do que falamos ou proferimos. Então, um padrão linguístico verbal, ele é muito forte. O padrão linguístico verbal, ele é muito forte, ele é muito potente. Por isso que hoje nós vamos aprender uma técnica para eliminar palavras negativas, palavras que a gente amaldiçoa talvez as pessoas, amaldiçoa algumas coisas, e a gente tem que mudar esse padrão aí. Não é fácil, mas é possível. Vamos lá. No princípio, se nós pegarmos no livro de Gênesis, Deus, para criar tudo que existe, ele se comunicou de uma forma verbal, ou seja, ele deu uma ordem verbal, ele se comunicou de forma verbal. Como assim, Rodrigo? Haja luz. Então, houve luz. Deus se comunicou dessa forma para começar a criação. Ele falou, ele proferiu palavras, haja luz, e houve luz. E nós, como somos imagem e semelhança do Criador, nós também, quando proferimos palavras a nosso respeito, a respeito do mundo, nós criamos o nosso próprio mundo. E talvez o que você está vivendo hoje de ruim na sua vida é porque talvez você tenha criado isso na sua vida a partir das suas palavras. E como surgem as palavras, Rodrigo? A partir de um pensamento. O pensamento ele é uma energia. Esse pensamento gera uma emoção que gera um sentimento. O sentimento é magnético. Ele atrai aquilo que você pensava, ou seja, aquilo que você proferiu. Todas as palavras nossas são como um míssil, né? A gente lança as palavras e um dia elas caem, elas aterrissam, pum! E quando vê, você está vivenciando aquilo. Posso provar isso de uma forma muito simples. Se vocês olharem aqui atrás de mim, tem uma bateria. Eu toco bateria. Isso existiu na minha mente quando eu tinha 8 a 9 anos de idade. Eu falava para meus amigos, eu vou ser baterista. Eu quero ter uma bateria, eu quero participar de algumas bandas, de repente dar aula. O que aconteceu? Bum! Isso aqui não surgiu do nada. Surgiu a partir de palavras que eu proferi. Palavras que eu lancei. E palavras são como um míssil. Um dia eles aterrissam e caem. Em 1983... tem uma história muito interessante. Em 1983, os Trapalhões, não sei se vocês conhecem os Trapalhões, o Didi, o Dedé, o Zacarias, o Mussum, eles fizeram um episódio especial, no qual aquele episódio se passava em 2008. E o Zacarias e o Mussum, eles estavam fazendo os papéis de seus próprios filhos. Em 2008, naquele filme que eles fizeram em 83, o Zacarias e o Mussum já não estavam vivos. Então os filhos deles, representados por eles mesmos, estavam fazendo uma homenagem aos pais. E, como eles disseram no filme, o tio Didi e o tio Dedé tiveram uma briga tremenda. E assim foi. E o engraçado é que todos sabemos que antes de 2008, o Zacarias e o Mussum tinham morrido. E que o Dedé e o Didi haviam brigado e foram voltar a trabalhar juntos somente em 2008. Aí eu pergunto para vocês, foi só uma coincidência ou foi palavras lançadas que estruturaram a realidade? E se você assistir esse episódio aí de 1983 que se passava em 2008, você vai ver muitas coisas que de fato se tornaram realidade. Volto a perguntar de novo, será que foi uma coincidência ou foram palavras que se estruturaram e se tornaram realidade? Porque as palavras, sim, elas têm muito poder. As palavras têm muito poder. Veja bem, essa bateria está aqui porque um dia com 8 a 9 anos de idade, eu pensei que eu ia ser um baterista. E eu proferia como se eu já fosse baterista. Uau, o que aconteceu? Bom, não é mágica. As palavras se estruturaram e criaram a realidade. Então, tudo que vivemos agora, nesse exato momento, foi nós que criamos a partir de palavras que lançamos. E é isso que nós vamos aprender hoje. É isso que nós vamos mudar. As palavras negativas, a maneira como a gente está se comunicando. A gente vai fazer de uma forma que a gente pare de se comunicar de uma forma negativa.
Vamos lá, pegando mais um exemplo sobre palavras. Deus criou tudo pela sua palavra, por uma ordem verbal. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas porque a gente proferiu palavras e elas foram como um míssil e agora se tornaram presentes, se tornaram reais. É só analisar o que a gente está vivendo e analisar o tanto que a gente fala. Analisar as palavras que a gente fala, a gente consegue ver exatamente o momento que estamos vivendo. Assim como a gente consegue prever o futuro a partir das palavras das pessoas. Perceba como ela se comunica e você já vai saber um pouco do futuro dela. É muito interessante. Vamos lá então, falando sobre palavra. A palavra ela tem muito poder. Masaru Emoto, ele é um jornalista, cientista e fotógrafo japonês. E ele fez uma pesquisa sobre palavras muito interessante. Ele pegou 3 garrafinhas de água. Para uma garrafinha de água, ele falava palavras positivas. Bom dia, como você está? Tudo bem com você? Para outra garrafinha de água, ele proferia palavras negativas, palavras malditas, palavras de rancor, de mágoa, de ódio. E para outra garrafinha, ele proferiu, na verdade para a terceira garrafinha, ele rejeitou a garrafinha, não falava nada com a garrafinha. O experimento constituía em fazer o quê? O que ele fez? Ele queria testar o poder das palavras. O experimento consistia em fazer o quê? Congelar as garrafinhas de água, as garrafinhas de água e com um microscópio especial ver como é que as moléculas de água se comportavam, como é que eram os cristais de gelo congelados. Vamos lá. Então Masaru Emoto proferiu palavras boas para uma garrafinha, para outra garrafinha ele proferiu palavras de ódio, de rancor, e para outra garrafinha ele simplesmente rejeitou, não falava nada, rejeitou a garrafinha. Olha só que interessante esse experimento. Então ele congelou as garrafinhas, microscopicamente, ele fotografou os cristais de gelo. Os cristais de gelo da garrafinha que ele proferiu boas palavras, palavras de bênçãos, palavras de amor, palavras de afeto, de carinho. Os cristais de gelo era totalmente perfeito. Até os cristais de gelo que tem no filme Frozen são os cristais de gelo perfeito, é aquele formato mesmo. Os cristais de gelo eram perfeitos. Na garrafinha que ele proferiu palavras de ódio, de rancor, de muita negatividade, os cristais de gelo na foto saíram todos tortos, todos retorcidos, não era definido, estava todo estranho. E olha só, e para a garrafinha que ele rejeitou, a garrafinha de água que ele rejeitou, não falava nada, os cristais de gelo estavam ainda muito mais distorcidos, estava muito pior do que ele proferiu palavras negativas. O que nós aprendemos com esse experimento? Isso é um experimento que está no YouTube, você pode ver. O que nós aprendemos com esse experimento? Que as palavras têm poder. E o mais interessante é que o nosso corpo é constituído de 70% de água. Então, o que causa mais dano nas pessoas é a rejeição. Quando você rejeita uma pessoa, isso causa mais dano na pessoa do que proferir palavras negativas. Proferir palavras negativas também gera um dano muito poderoso nas pessoas. Por isso a gente tem que controlar e aprender agora a se comunicar de uma forma mais positiva, com mais bem, com boas intenções, se comunicar de uma forma que não traga problema para a vida das pessoas. As palavras são como um míssil, você lança e um dia ela cai, e ela cria a sua realidade. Então, se nas garrafinhas de água, que o Masaru Emoto fez todo o experimento, os cristais de gelo se alteraram, nós temos em média 70% de água. Ao passar dos anos vai diminuindo a quantidade de porcentagem de água do nosso corpo, mas nós somos 70% de água. Quando você profere palavras para as pessoas, isso gera um impacto. Isso gera um impacto muito forte. Agora, rejeitar uma pessoa gera muito mais impacto ainda. O impacto é muito mais violento. Então a pergunta é, como é que nós estamos se comunicando? Primeiro, com nós mesmos. Como é que aquela voz interna fala com você? Ela fala de uma forma positiva, que te eleva, que te ajuda nos momentos difíceis? Ou você mesmo acaba se condenando? Vamos lá. Por exemplo, até seria interessante você anotar se você quer mudar esse hábito. Depois eu passo a técnica para você mudar o hábito de proferir palavras negativas para você mesmo.
depois que eu comecei a estudar inteligência emocional, PNL, todos esses estudos, a minha vida começou a se transformar. Porque eu falava muitas palavras negativas, depois eu começava a refrear. Então nós temos dois desafios quando a gente quer mudar o hábito de falar negativamente ou se comunicar de uma forma negativa. Que, como o Masaru Emoto comprovou, causa impactos tanto nas pessoas que convivem conosco quanto para nós mesmos. Temos dois desafios. O primeiro desafio é nós cerrar essa torrente, essa fonte de palavras negativas. É encerrar com isso, é cerrar isso aí mesmo. Essa torrente de palavras negativas que nós já estamos habituados, porque tudo isso é um sistema de fala, de comunicação, é um sistema de pensamento que a gente vem repetindo há muito tempo e isso se torna um hábito. O primeiro desafio que temos para mudar essa comunicação negativa é cessar essa torrente de negatividade. O segundo desafio é substituir essas torrentes de negatividade por uma mais positiva. E nós vamos chegar lá. Vamos lá. Se você tem a mania de dizer, nada dá certo para mim, tudo para mim é mais difícil, dinheiro é só para rico, não aguento mais essa vida, tô quebrando, tô entrando à falência, não sou bom o suficiente. Aqui são alguns exemplos, mas tem muito mais. Olha só, sou pobre e limitado, não vai dar certo, isso é impossível, sou velho demais para fazer alguma coisa. Tudo isso é uma comunicação que você está falando, você está proferindo palavras. Lembra lá que no filme do Didi, lá em 83, que se passava em 2008, eles proferiram tantas palavras que praticamente aconteceu tudo. Porque as palavras, elas são profecias autorrealizáveis. As palavras, elas têm muito poder. Então, muito cuidado com essas palavras que eu estou falando aqui, ó. Não sou capaz de sustentar minha família, não sou capaz de ser um bom pai, não sou capaz de ser uma boa mãe. Tudo isso é uma comunicação negativa que talvez você está experimentando hoje as palavras que você disse no ontem. Porque as palavras que você disse no ontem criam ruas que você trilha no hoje. Então qual que é o primeiro passo? É substituir essas palavras, essa comunicação pelo oposto. Qual que é o oposto, por exemplo? Se você diz frequentemente assim, nada dá certo pra mim, você tem que se esforçar e dizer, tudo dá certo pra mim. Mesmo que seja incongruente com o que você está vivendo agora, mas você vai ter que se esforçar, porque a palavra cria a sua realidade. E as palavras vêm de onde? Dos pensamentos. Automaticamente você vai ter que ir mudando a sua mentalidade, você vai ter que se esforçar para mudar a sua mentalidade. Então vamos lá, se você diz assim, tudo pra mim é mais difícil, você tem que dizer pra você agora o oposto. Tudo pra mim é mais fácil, eu consigo fazer de uma forma fácil. A vida não é fácil. Se você tem essa mania de dizer a vida não é fácil, você tem que começar a dizer a vida é fácil pra mim. Quero sumir, quero desaparecer. Você tem que dizer assim, eu quero estar presente, eu quero aparecer, eu quero estar em união, unidade com as pessoas. Você tem que mudar para o oposto. Olha só. Dinheiro não dá em árvore. Você tem que dizer assim, dinheiro dá em árvore sim, porque dinheiro é feito de papel. Você entende? Começar a mudar então essas frases negativas para o oposto. É o primeiro desafio que você tem que fazer. É mudar essas frases negativas para o oposto, para frases positivas. Mesmo que seja incongruente com o que você está vivendo. Porque você está vivendo as profecias que você falou ontem. Você está vivendo no hoje, exatamente. Onde você está agora, foi você que criou a sua realidade a partir do que você proferiu. Palavras boas ou palavras más. Vamos lá. Se você diz assim, nunca vou ter sucesso, você tem que dizer, hoje eu já tenho sucesso. Eu tenho sucesso. Ou seja, esse mecanismo vai forçar você a começar a mudar a sua mentalidade e vai fazer você refrear as palavras que você já lançou. Palavras negativas que você já lançou, você começa a substituir. Porque assim você não causará um dano maior. O problema é quando você diz assim, não, isso aí é tudo balela, Rodrigo. E você deixa, vai proferindo palavras negativas. E isso vai criando a sua realidade. Masaru Emoto comprovou que os cristais de gelo são alterados pelo tipo de palavra que eu lanço, pelo tom de voz. Se as palavras são boas ou más, ou pela rejeição. Muda os cristais de gelo. Nós, seres humanos, somos 70% água. Então as palavras alteram até mesmo para nós. Quando você fala e você mesmo ouve, você está criando a sua realidade e o tipo de pensamento.
O pensamento gera uma emoção. O pensamento é como se fosse eletricidade. A emoção é gerada, uma emoção de alegria ou de tristeza. Isso gera um sentimento que vai fazer a atração, que é a lei magnética, né? O sentimento ele é magnético. Por isso que se diz campo eletromagnético, né? Pensamento e sentimento. Você tem que substituir então todas as frases que você diz de uma forma negativa e que amaldiçoam a sua própria vida e se substituí-la por algo positivo, mesmo que o que você está vivendo agora seja incongruente. Vamos lá. Qual que é a técnica então, Rodrigo, para mim começar a me lembrar disso, começar a mudar esse padrão linguístico que é negativo e faz mal para mim e talvez para minha família? Olha só, primeira coisa, você vai listar um monte de itens negativos, de frases negativas que você fala, por exemplo, nunca vai dar nada certo para mim dá tudo errado, homem não presta, mulher não presta, tudo esse tipo de frase, eu não consigo, eu não sei, eu não consigo ler um livro, tudo isso, todo esse tipo de frases negativas, que é um padrão linguístico verbal, você vai ter que anotar no papel e colocar do lado o oposto disso. Se você diz para você mesmo, eu nunca consigo, você tem que começar a dizer, eu consigo todas as coisas. Porque tudo é possível aquele que crê. Você altera para o oposto, que é o positivo. Altera o oposto e vai fazendo essa lista. E essa lista vai crescendo. Você vai ver que tem muito mais padrão linguístico verbal negativo que você diz, mais do que você imagina. Segunda coisa que você vai fazer. Eu não sei onde eu coloquei minha... Eu tinha uma borrachinha aqui de dinheiro. Você vai colocar uma borrachinha de dinheiro, tá? Eu coloquei um elástico normal aqui, um elástico de cabelo até, só para dar um exemplo, eu tava sem elástico de borracha, eu não achei o que eu tinha. Olha só, o que nós vamos fazer agora se chama de neuroassociação, é uma forma que o cérebro tem de associar as coisas, olha só. Quando você proferir uma palavra negativa, e ainda você vai estar no processo de aprendizagem, no processo de mudança, quando você proferir uma palavra negativa, você estica o elástico e solta. Isso vai dar uma dor fina e intensa. O que você está fazendo? Você está reeducando o seu cérebro. Vai chegar um ponto de você fazer tanto isso que a dor vai ser tão intensa e fina e não é prejudicial, ela não é nada ofensiva, é uma dor que é suportável, pode criar até uma manchinha vermelha, mas vai passar, porém vai salvar a sua vida. Olha só. Puxa, falou, eu nunca consigo. Fica com o elástico sempre no braço. Vai lá, ó. Vai dar uma dorzinha fina. Você está associando aquelas palavras negativas à dor. O nosso cérebro gosta de dor ou prazer? Ele gosta de prazer. Vai chegar ao ponto que o seu racional não vai mais permitir o seu lado emocional proferir palavras negativas pela neuroassociação. Por exemplo, de novo, você fala para você mesmo, para mim nada dá certo. Puxa o elástico e vai sentir uma dor intensa, fina e intensa, que dói muito. Você está associando as palavras negativas à dor. O nosso cérebro odeia estar em dor. Ele gosta de prazer. Vai chegar ao ponto que você não vai mais precisar do elástico para neuroassociar as palavras negativas. O seu cérebro vai lembrar daquela dor. E você vai corrigir as palavras que você profere todos os dias. Quando você profere palavras negativas, isso vai acontecer para você, vai criar a sua realidade e também a realidade de todos que estão ao seu redor. Lembrando, Masaru Emoto proferiu palavras boas para uma garrafinha, congelou e os cristais de gelo dessa garrafinha eram perfeitos. Masaru Emoto, esse jornalista, cientista e fotógrafo japonês, ele proferiu palavras negativas para a garrafinha, congelou a água e as moléculas de água, os cristais de gelo dessa água eram todos distorcidos quando ele proferiu palavras negativas. E a garrafinha de água que ele rejeitou, não falava nada e simplesmente ignorou, os cristais de gelo dessa garrafinha eram totalmente distorcidos, ou seja, a rejeição é algo que o ser humano não suporta, isso destrói a vida de alguém. Se você está num ambiente, percebeu que alguém foi rejeitado, vai lá e dá um oi pro cara pelo menos, para ele nunca se sentir rejeitado, porque é a pior situação que o ser humano pode vivenciar e experimentar, a rejeição. Então pensa bem, um filho que foi rejeitado ainda quando pequeno, tem um buraco enorme. É por isso que essas crianças se juntam a gangues, é por isso que essas crianças que foram abandonadas, isso é rejeição, foram parar nas drogas, foram parar na bebida, viraram marginais. Por quê? Há um buraco muito grande. E todo comportamento,
ele tem uma intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva, mas por não ter habilidades emocionais, nem na escola a gente aprendeu, nem na faculdade, e a gente nunca ouviu sobre isso, sobre neurociência, as pessoas só julgam o comportamento, mas aquele comportamento é para tapar uma falta que essa criança teve lá na infância. Voltando então, as palavras negativas, lembre-se, um elástico, uma borrachinha de dinheiro, coloca no pulso. Se você tem mania de falar palavras negativas, começa a se corrigir. Isso se chama neuroassociação. Seu cérebro vai associar a palavras negativas dor, porque cada vez que você falar uma palavra negativa, nunca vou conseguir, pá! Isso vai dar uma dor fina e intensa. E o seu cérebro começa a prestar atenção e associar a dor às palavras negativas. Automaticamente ele vai se corrigindo. Você dá um rumo para a sua mente. É muito interessante isso, vale a pena fazer. Porque palavras, elas são estruturadas depois que você lança e se tornam realidade. Palavras são como mísseis. Quando você lança, uma hora ele cai e bom. Deu para pegar, gente? Então, primeira coisa, então, substituir todas as frases negativas que você diz a seu respeito, a respeito das pessoas, a respeito de tudo que está ao seu redor. Você escreve o oposto, anota um caderno, bota 50, faz uma lista de 50 frases negativas e coloca tudo o oposto. Se você diz, sou pobre e limitado, você tem que dizer sou rico e ilimitado. Você coloca o oposto. Se você diz frequentemente eu não consigo, você vai colocar lá eu consigo. Você coloca o oposto. Você vai treinar a sua mente para proferir palavras mais poderosas e que beneficiam a sua própria vida e criam a sua própria realidade. Como eu falei anteriormente, eu não estou aqui com a bateria aqui atrás à toa. Aos 9 anos de idade, 8 anos de idade, eu já tinha proferido palavras que eu ia ser um baterista para meus amigos. E aconteceu, as palavras elas se estruturaram e se tornaram realidade. Deus, no princípio de tudo, teve uma comunicação verbal. Ele falou, ele ordenou verbalmente, haja luz e houve luz. Então, como nós somos imagem e semelhança do Criador, nós criamos a nossa realidade a partir das palavras que proferimos. Então você só não é a média das 5 pessoas que você vive, mas como também você é a média das suas palavras, a média dos seus pensamentos. Porque os pensamentos surgem a partir, os pensamentos geram as palavras. A partir de um pensamento a palavra é gerada. Vamos lá, a língua é tão poderosa que ela é comparada na Bíblia como um leme. Um leme, ele é um pequeno pedaço do navio, vamos imaginar um navio grande. O leme, ele é muito inferior ao tamanho do navio. Em proporções, o leme é muito menor, mas ele controla todo o navio. Assim como a nossa língua, ela pode proferir palavras que geram uma guerra, como ela pode proferir palavras que geram amor e união, e unidade entre as pessoas. As nossas palavras são muito poder. Então a Bíblia, ela menciona a língua como um membro muito poderoso e que não dá para ser ignorado. Nós temos que ter autocontrole sobre esse membro, porque ele controla todo um navio. É como o leme de um barco, é pequeno, mas controla todo o navio, e não importa o tamanho do navio. Então é muito importante nós cuidar das palavras que proferirmos, porque nós vamos viver essa realidade no amanhã. As palavras que nós proferir hoje, elas são profecias autorrealizáveis que nós vamos experimentar no amanhã. Todas as palavras que proferimos no hoje, elas criam ruas que vamos trilhar no amanhã. É por isso que a Bíblia menciona a língua como o leme de um barco. Mesmo pequena, ela controla todo o navio. É por isso que Deus criou tudo a partir de sua palavra. Ele primeiro deu uma comunicação verbal, haja luz e bum, houve luz. Assim como nós somos semelhantes e mais semelhantes de Deus, nós também criamos a nossa realidade a partir do que falamos. Então é legal a gente até ver o filme do Didi ali que eu estava falando, dos Trapalhões, que em 1983 eles fizeram um episódio naquele filme, esse episódio estava ocorrendo lá em 2008 e muitas coisas que eles proferiram lá aconteceu de fato, realmente. Olha só, o Zacarias e o Mussum no filme em 2008, eles não estariam vivos, então os seus filhos, que eram eles mesmos, estavam sendo representados pelo Zacarias e pelo Mussum, eles eram filhos deles mesmos. Naquela época, Zacarias e Mussum já não existiriam mais, e Didi e o Dedé teriam brigado. E de fato isso aconteceu. Então, realmente eu reforço isso. Será que foi coincidência? Ou foi palavras proferidas que
Foram como um míssil, aterrissaram e se tornaram realidade. As palavras se estruturaram e tornaram tudo realidade, exatamente igual. Não é coincidência. Tem muitos fatos sobre isso. Muitos e muitos fatos sobre isso. Então comece a analisar o que você está vivendo hoje, experimentando hoje, e perceba a maneira que você se comunica, como você fala com você mesmo, como você fala com as pessoas, como você fala com as pessoas que estão ao seu redor. Então talvez você diga assim, Rodrigo, esse negócio de positivismo é balela, só positividade não dá. Experimente a ignorância, experimente ficar falando palavras negativas e você vai experimentar uma realidade negativa. Isso é muito forte, gente. O pensamento é como a eletricidade. Esse pensamento gera uma emoção, que gera um sentimento, e o sentimento é magnético, ele atrai, é como um imã poderoso, e acaba criando a nossa realidade. Realmente é bem assim que acontece. Então, esse exercício de colocar o elástico no pulso, pode ser aquele elástico de dinheiro, quando você proferir uma palavra negativa, você estica. Por exemplo, você diz, eu não consigo, pá! Seu cérebro vai associar aquela palavra negativa à dor. Nosso cérebro odeia estar em estado de dor. Ele gosta de prazer. Então você consegue neuroassociar com dor palavras negativas, pela dor intensa e fina que é, e você vai começar a se reorganizar, você vai começar a regular o leme do seu barco para que seu barco navegue sobre essa vida, sobre esse mar da vida de uma forma leve, de uma forma que não pegue tantas tempestades, embora possa surgir tempestades. É muito importante isso, gente. Isso pode salvar uma vida. Como eu falei anteriormente, nosso corpo é constituído de 70% de água. Se palavras alteram as moléculas, a estrutura da água, os cristais de gelo, como o Masaru Emoto comprovou, então isso pode realmente mudar toda a nossa vida. Lembrando que palavras, elas podem criar uma guerra, como podem criar amor e união. Isso no planeta inteiro. O amor pode desencadear uma guerra tremenda. As palavras podem desencadear uma guerra tremenda, assim como pode gerar amor. Gente, o que eu vou proferir para vocês? Que as suas vidas sejam uma bênção, que vocês vivam em paz por todos os dias que vocês viverem sobre essa terra. Eu profiro sobre vocês palavras de enriquecimento, que vocês enriqueçam nessa vida, prosperem como a natureza, prosperem de forma natural, sem pisar por cima de ninguém. Eu profiro essas palavras para você e para mim também, que nós sejamos abençoados, que nós possamos crescer juntos nessa jornada. A nossa jornada é muito curta aqui, então eu espero que vocês aproveitem ao máximo da vida de vocês, que desfrutem ao máximo, que realmente deem valor para o que é importante, que todos nós possamos de alguma forma enriquecer a vida do nosso próximo, porque não se trata só de mim, mas se trata de nós, se trata de um todo, nós somos parte de um universo. Então, eu espero e profiro palavras hoje positivas sobre a sua vida, que nossas vidas sejam abundantes, que a nossa vida seja repleta de muitas memórias positivas, que a nossa vida seja de graça, que a nossa vida seja de muita riqueza, material, espiritual, de tudo, que nossa vida transborde, que a gente transborde tanto que a gente possa transbordar para outras pessoas. Eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem tenha tocado você, que a partir de hoje você tenha consciência das palavras que você lança para os seus filhos, que você tenha consciência das palavras que você lança para as pessoas, para que você crie a sua própria realidade, mas uma realidade abençoada e não amaldiçoada. Infelizmente aqui no Sul, a gente vê muitos pais dizendo assim, mas que inferno, mas que droga de vida, e realmente quando vê eles estão enfiados no inferno, numa droga de vida, porque toda metáfora que sai da sua boca é a metáfora, é uma percepção da forma que você vê a vida, e você cria sua realidade a partir de suas metáforas que você usa para falar sobre a família, sobre um todo no geral. Mas meu trabalho é uma droga. Tudo isso você vai criando a sua realidade, tudo isso vai desmoronando sobre você. Por isso que está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade realmente nos liberta, porque está escrito assim também, porque a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés, é luz para nossos caminhos. Então, que a gente possa pegar e reter tudo que é de bom nas pessoas, tudo que é de bom, e possa proferir sobre elas
palavras de amor, palavras de paz, palavras que realmente possam erguer as pessoas. Se você fizer um teste como Masaru Emoto, você provavelmente terá os mesmos resultados. Foi feito teste também com arroz, e é engraçado que o arroz lá no potinho de arroz que foi rejeitado é o que mais sofreu dano, é o que mais mofou. O arroz mofou dentro do vidrinho. E isso o Masaru Emoto também fez experimento, tá no YouTube. Vejam, é de se arrepiar mesmo de fato. Num potinho de vidro cheio de arroz, Masaru Emoto testou também, falando palavras positivas para esse potinho de arroz. Estava num recipiente de vidro. Para outro potinho de arroz, Masaru Emoto descascou, deu muita palavra negativa, palavras de ódio. E para o outro potinho de arroz ele rejeitou, ignorou. Olha que interessante. O arroz, se ele ficar muito tempo no pote, ele mofa mesmo, ele mofa. Mas olha só, o arroz que ele proferiu palavras positivas, criou um mofinho assim, mas nada prejudicial. Daria até, de repente, para comer. Mas pro arroz que ele proferiu palavras de ódio ali, mofou, começou a mofar, ficou escuro. E pro que ele ignorou, para o que ele rejeitou, realmente o arroz apodreceu, Então nunca ignore ninguém na sua vida, nunca rejeite ninguém. Por mais ruim que essa pessoa seja, nunca rejeite alguém, porque isso apodrece uma pessoa. O ser humano resiste muitas coisas, nosso corpo é muito forte, mas a rejeição ninguém suporta. Isso não é do ser humano. Nós nascemos para se relacionar, para nos amar, para nós viver em união. A rejeição, ninguém suporta a rejeição, então nunca rejeite ninguém. De repente você até proferiu palavras malditas para alguém, você não refreou a sua língua, então corrija essas palavras, peça desculpa, peça perdão, corrija, para que esse míssil um dia não aterrisse e vire a sua realidade. É muito importante isso, gente. Isso pode salvar a sua vida, pode salvar tudo. O que você diz a respeito das suas finanças, o que você diz a respeito do seu futuro, tudo isso vai se criando. E não existe coincidências. Realmente há uma força muito grande em nós no poder de criação. Somos realmente mais semelhantes do Criador. E se o Criador criou todo o planeta Terra com um comando verbal, nós também podemos criar a nossa realidade com comandos verbais, mas comandos positivos. O Wilker colocou aqui, Rodrigo, sua palestra de hoje é fato, parabéns. Obrigado, Wilker. Tirar um print de hoje. E realmente, gente, no fundo do meu coração, eu hoje quero entregar uma palavra de bênção para você. Eu profetizo na sua vida que sua vida vai ser abundante. A partir de hoje, você vai viver o enriquecimento e o que Deus pode trazer na sua vida. Eu acredito que Deus vai nos abençoar muito e eu me incluo nisso. Eu acredito que o amanhã será melhor do que hoje ainda. Eu acredito que o nosso futuro será muito próspero. E essas palavras eu estou lançando para todos nós com uma força muito forte. Acredite em você. Todo o potencial que você precisa está dentro de você. E nós vamos ter que lapidar e encontrar esse potencial. Eu, graças a Deus, já estou encontrando esse potencial e já estou repassando esse potencial para outras pessoas, para elas descobrirem que realmente não são nossas condições que determinam o nosso futuro, mas sim nossas decisões. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite. Seus sonhos hoje vai ser uma maravilha. Você não vai ter pesadelos, você vai ter sonhos maravilhosos a respeito do seu futuro, a respeito da sua família. Todos os sonhos que você sonhar, você poderá realizar com bastante empenho, você poderá criar a partir de suas palavras, pensamentos, atitudes. Eu espero do fundo do coração que a gente saia dessa live hoje abençoados e com muito amor no coração e que a gente possa distribuir. Por mais que a pessoa talvez tenha te ofendido, como Cristo nos ensina, ofereça a outra face, faça o bem, porque não tem como vencer o mal, se não for de uma seguinte forma: vença o mal com o bem. Não importa que te falar alguma coisa que te ofendeu, fale o bem, profira palavras boas, mesmo para essa pessoa. Porque amar o nosso próximo, qualquer um faz isso, até um marginal que convive com sua família consegue amar os seus, mas amar alguém que te ofendeu, alguém que te fez mal, isso é você se conectar realmente com a mensagem do Criador. Amar o próximo como a ti mesmo e fazer o bem àquele que te fez mal. Isso é dar a outra face para a pessoa bater. E isso vai fazer a mudança acontecer não só em você, porque você vai evoluir espiritualmente, mas o outro também. Vai criar uma mudança tão forte porque ele não vai entender como você se comporta de uma forma tão boa, mesmo ele sabendo que fez algo ruim para você. E foi o que Cristo fez por nós.
Nós chicoteamos eles, nós cuspimos nele, nós batemos nele e ele nos ofereceu a outra face, ele nos deu amor ainda e nos perdoou. E isso foi uma mensagem tão impactante que chegou até os dias de hoje. Não foi à toa, é porque o amor dura pela eternidade. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Grande abraço. Espero que essa live tenha feito sentido para vocês. E lembrando, pequenas atitudes transformam o mundo e juntos somos mais fortes. Até amanhã.